Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a leitura e pregação da Palavra de Deus, aleluia. Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento da igreja, amém? O Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja e que possamos estar prontos a encontrar com eles, irmão, para que possamos subir no arrebatamento, que o Senhor... que nós achemos graça diante do Senhor, porque pela graça somos salvos. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, Deus, que a unção do Senhor esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 21, o versículo 25, a seguir. Diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Então, tem sinais no sol, na lua e nas estrelas. E angústia das nações. Irmãos, nunca teve um tempo tão difícil igual está tendo agora. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, olha a palavra que o Senhor Jesus está deixando aqui, irmãos. Nós temos que ficar atentos, muito atentos, porque aquele que que não tiver a parte espiritual na vida dele, ele não vai perceber. Aquele que não tiver convertido ao Senhor Jesus, essas coisas vão acontecer e ele não vai perceber. Há poucos anos atrás aí, teve uma trombeta que foi ouvida no mundo inteiro. Um som de trombeta que vinha das nuvens, a cidade inteira ouvia. E em vários países do mundo. E durou alguns dias essa trombeta. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, verão vir o Filho do Homem, todos vão ver, né? O Senhor Jesus vindo na nuvem, por sobre a nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Ou seja, pelas plantas, pelos frutos que vão dar, a gente já sabe qual a temporada que está chegando, né? Qual a fase que está chegando ali? Está chegando o verão. Então, se nós não ficarmos atentos, irmãos, aos sinais da volta do Senhor Jesus, pode ser igual aquelas virgens loucas, né? Tinha 10 virgens prudentes e 5 virgens prudentes e 5 loucas. E as prudentes tinham azeite, esperavam o noivo. E as 5 loucas esbanjaram o azeite que tinha. Quando o noivo chegou, elas não tinham. Então, elas não tiveram o encontro com o noivo. Então, presta atenção nisso, irmão. Amém? Os sinais já estão acontecendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é a palavra de Deus que diz. Essa palavra de Gênesis a Apocalipse, ela cumpre. Todos os dias ela se cumpre. Amém? Todos os dias. É o único livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que continua atual até hoje. Nada mudou. Nada mudou. Tudo que está escrito aqui, do jeito que foi ensinado, é assim hoje também. Porque a Bíblia diz que Deus, ele zela da palavra dele. Quando ele fala, a palavra dele cumpre. Então, ó, às vezes a gente já sabe que o verão vem porque brotam. Olhai para a figueira e para as árvores, quando já brotam, quando elas já estão dando fruto, quando está saindo ali
Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Então nós precisamos discernir e ter conhecimento, irmãos, que o sinal está muito próximo, que os sinais estão acontecendo e que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, ele está voltando. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó servo de Deus, prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus, porque a angústia e a dor de ficar depois do arrebatamento vai ser grande para quem conhece a palavra. E só vai haver uma solução, é virar Marte, não negar e morrer. Não podemos aceitar a marca da besta. Quem conhece a palavra e vê o arrebatamento acontecer, de maneira nenhuma deve aceitar a marca da besta, irmão. Amém? Porque vão ser apenas 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de perseguição e matança. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Está muito perto, irmãos. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Está se referindo à nossa geração, irmãos. Nós que estamos vivos na terra hoje. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que o Senhor Jesus falou, irmão. Pode passar o céu e a terra, mas minha palavra vai cumprir. Esteja preparado e observe os sinais. Você, meu irmão, que desviou dos caminhos do Senhor, conhece a palavra e hoje está no mundão. Volte para o Senhor Jesus, depressa. Volte depressa, porque Ele está voltando. E se você está vivo até hoje, você está no lucro, que Ele não permitiu que o diabo tirasse sua vida. Então volta. Volta ao primeiro amor. Arrependa-te dos teus pecados. Você que ainda não passou ainda, não foi um servo de Deus ainda, andou errante desde o dia que nasceu, saiba que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. Aqui está falando desses sinais. Então, converta-te, arrependa-te dos teus pecados e aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Porque a única esperança que nós temos, irmãos, é morar na glória com Ele. Não tem outra esperança para o homem. Glória a Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, meu irmão, ó, cuidado que você não se carregue de... Olha cada um por si mesmo. Você olha para você e olha. Ó, para que não se carreguem de glutonaria, de comer exageradamente, de embriaguez, dos cuidados da vida, e sem o tempo de dedicar esse tempo a Ele. Você entendeu? Dedique o seu tempo ao Senhor, faça algo para Ele, irmãos. Nós temos que fazer. Porque se nós não fizermos, irmãos, nós estamos plantando coisa ruim. Para colher na eternidade, nós temos que plantar. Implantar em quê? Plantar em levar o Senhor Jesus até aquelas pessoas que estão cativos e oprimidos, carregados, enfermos com enfermidades espirituais, irmão. Nós temos que levar a libertação, levar o Senhor Jesus para salvar essas pessoas. Porque somente o Senhor Jesus cura, salva e liberta. Amém? Então, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E virá como um laço. Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e vai ser pego nesse laço. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Então presta atenção, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus disse. Vigiai. Quando ele fala termo de vigiar, é a respeito do pecado. Vigiais, pois em todo o tempo, você tem que vigiar o tempo inteiro, orando, buscando a Deus, conversando com Deus, para que sejais ávidos, para que o Senhor Deus, Ele veja as suas atitudes, estejais ávidos, preparados, né?
santificados no Senhor Jesus, fazendo a vontade dele, na palavra dele, para que sejais ávidos por dignos de evitar. Porque se você for arrebatado, você evitou tudo que está vindo aí, né? Nós, ao sermos arrebatados, não passaremos pela grande tribulação. Para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, porque vão acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então você está lá, no dia que ele voltou, e ele te levou, amém, irmãos. Você vai em pé, você vai entrar. Nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e com ele entraremos no céu. Amém? Todas as pessoas, por que vai ter o arrebatamento e por que vai entrar no céu? Todas as pessoas que morreram até hoje não foram para o céu, foram para o paraíso. O céu é onde Deus e o Senhor Jesus estão com os anjos. Paraíso é abaixo do céu, é um local de repouso, aguardando o arrebatamento para receber o corpo transformado, o mesmo corpo do Senhor Jesus. Porque como ele é, nós seremos, né? Como ele é, o veremos, e como ele é, nós seremos. E aí, nesse momento, com o corpo transformado, iremos entrar na presença de Deus. E nós, juntamente com as pessoas que já morreram e foram para o paraíso. Eles na frente e nós depois. Está lá em Tessalonicenses. Paulo diz que de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Primeiro eles. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Vamos subir junto, mas na parte de trás da grande multidão ali. Amém? Então é disso que está falando aqui, ó. Vigiai, pois, em todo o tempo orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Então o Senhor Jesus ficava o tempo inteiro, irmão, pregando a palavra, falando, ganhando alma, curando, libertando, sarando, expulsando demônios. E as pessoas vinham a ele em multidões, porque ele era e tinha a palavra da vida. A palavra da vida. Não teve uma pessoa que veio a ele que ele não curou, irmão. Não teve um. Todos que vieram a ele foram curados. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus de dia ensinava no templo. E à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Glória a Deus, aleluia. Então, observa essa palavra, meu querido. Observa. Olhai por vós, cada um olhe por si mesmo. Porque não passará essa geração até que tudo aconteça. Presta atenção, o Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Porque quando o Senhor Jesus veio, irmão, para fazer aquilo que o Pai havia lhe proposto, que era morrer por nós e fazer o sacrifício do seu sangue por nós, a partir daquele momento, meu irmão, nós somos dos confins da terra, passamos a ter o direito de aceitá-lo como Senhor e Salvador. E a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus com a nossa boca, que ele disse, aquele que me confessar com a sua boca, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Quando ele veio e ofereceu a si mesmo a Deus em sacrifício por nós. E aí, depois ele ressuscita, sobe ao céu e entrega a oferta dele a Deus. Aí quando ele entrega a oferta dele a Deus, ele volta e aparece para os discípulos e diz assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de mim. Todo o poder, irmãos, todo o poder é poder demais, irmãos. Nos céus e na terra. Você está ouvindo? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Senhor Jesus recebeu todo o poder, toda a honra, toda a glória. O Pai deu para ele, irmãos. Então, o Senhor Jesus não tem um lugar preparado para as pessoas que têm uma axologia. Pessoas que dizem assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Pessoas que dizem isso geralmente são escravos dos desejos da própria carne. Porque ela não tem o poder de resistência, de dominar a carne.
de saber a hora e o local certo de fazer certas coisas. A pessoa que deixa a sua carne à vontade para fazer o que ela quer, como se fosse um cavalo selvagem, essa pessoa é escravo do pecado. Amém? Ele não tem domínio próprio. É uma pessoa que vai seguir orientações de pessoas com problema mental, porque essas pessoas que se afastam de Deus e fogem da natureza humana têm distúrbio mental, porque se não tivesse não fariam, e querem viver de acordo com a axiologia dos outros para ser aceito num determinado grupo, se mistura ali e vive aquela ideologia se afastando da verdade da palavra de Deus. E o Senhor Jesus criou um lugarzinho para essas pessoas. Essas pessoas também têm um lugar. O primeiro lugar que o Senhor Jesus criou, que Deus criou para eles, foi o inferno. Lá onde tem o fogo, onde os demônios estão, chama inferno. E depois tem um segundo lugar. O inferno é prisão temporária. E o segundo lugar chama Lago de Fogo. Lago de Fogo. Onde até mesmo Satanás, que plantou na mente dessas pessoas que eles são melhor do que os outros, que tem muita gente na terra respirando, que tem muito nariz respirando, tem que matar um pouco do povo por causa do ar da terra. Aí esse mesmo Satanás que inspirou essas pessoas, todos esses, presta atenção no que eu vou te dizer, todo ser humano que acha que tem gente demais na terra, vai para o inferno e depois vai para o lago de fogo junto com Satanás, porque são seguidores dele. Amém? Porque quando Deus disse para o Adão e Eva para multiplicar e povoar toda a terra, e é isso que eles fizeram, que veio até nós, e isso que nós estamos fazendo, é porque o lugar é preparado para nós, irmãos. O lugar é preparado para nós. Eu não vou nem falar dos países do mundo inteiro, não. Eu vou falar do meu estado, onde eu conheço, tá bom? Onde eu moro, Minas Gerais, no Brasil. O estado de Minas Gerais, ele é tão grande, irmão, tão grande, que você começa a passar pelas rodovias, você vê fazendas de um lado, fazendas do outro e nenhuma casa. Você anda 10, 12, 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros sem casa. E aquela terra que some de vista. Entendeu? E aí eu te pergunto, será que não está cabendo gente ali? Será que está igual no Japão, que está todo mundo construindo casa em cima de casa, apertado, porque o lugar cresceu, a população cresceu demais e não cabe? Não, meu irmão, não está. Não está. E assim como no Brasil, em toda a América do Sul, em toda a África, você vê lá no safari, lá nos filmes, as grandes planícies, aquela área de floresta, né? Você vê tudo. É espaço vazio. A imensidão do mar. E um barquinho aqui, um barcão, um outro barco lá, não sei quantas milhas náuticas de distância, e falar que não tem oxigênio. Illuminati, vocês vão conhecer o verdadeiro Deus. E a prepotência e a arrogância suas de trabalhar para Satanás e achar que vocês são muita coisa. Está profetizado na sua vida. Vocês vão conhecer o Lago de Fogo. Sua família que morreu antes de você já foi para lá. E não tem tratamento especial de Satanás com eles lá, não. Satanás odeia cada um de vocês. Mas ele não vai fazer e não vai falar nada que demonstre isso. Porque vocês vão focar e dar a linha e se afastar dele e procurar o Filho de Deus. Mas está reservado para vocês o inferno, o Lago de Fogo. E todos aqueles soberbos, arrogantes, aquelas pessoas que se acham melhores do que os outros, pessoas que fizeram pacto com o diabo, satanista, os macumbeiro, os caras que mexem com magia negra, voodoo, candomblé, todas as pessoas que procuram os anjos caídos para os adorar, Buda, e esses milhão de outros aí, Alá, entendeu? Alá longe lá, ó, bem longe. Alá, porque tem que ser bem longe. Porque Deus, o nosso Deus está aqui perto. E Ele habita em nós. É a única coisa que Ele quer de nós, irmãos. A única coisa que Ele exige para que nós possamos ter direito à vida eterna com Ele é confessá-lo como Senhor e Salvador na nossa vida, o Senhor Jesus. Porque Ele mandou o Filho morrer por nós. Aquele que negar o Filho, nega o Pai, nega a vida eterna. E puxou a condenação eterna. Puxou a condenação temporária no inferno, depois vem o julgamento, depois vai para o lago de fogo. Aí não tem mais jeito. Aí depois que caiu lá, acabou. Então acorda, desperta você que tem chance hoje. O Senhor Jesus está voltando, Ele disse aqui, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O retorno dele vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, irmãos. Amém? Então grava essas palavras. Eu vou te ensinar agora, meu querido.
Você que estava desviado, repete essa oração comigo. E você que ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus, Jesus disse: aquele que crer nele, em mim, no Senhor Jesus, aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele que não crê, já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Amém? Então creia no Senhor Jesus, arrependa-te dos teus pecados, entregue a sua vida a Ele, porque a única coisa que nós podemos fazer nesse mundo, que tem de fato algum valor, é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu vou te ensinar agora, para tudo que você está fazendo e ora comigo, eu vou te ensinar. Tirar seu nome da condenação eterna e pôr seu nome na vida eterna com o Senhor Jesus. Para tudo que você está fazendo, e repete comigo aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração, na minha mente, e guarde em mim a tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo o mal. Senhor Deus, quebre toda maldição hereditária, toda maldição que lançaram contra mim, toda macumba que lançaram contra mim. Quebra todo feitiço, macumbaria, inveja, candomblé, voodoo, todo mal, toda praga lançada, toda palavra mal falada, toda inveja, Senhor, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, e que cada uma das pessoas que tiver feito esse mal, que volte para eles com a mesma força que eles desejaram fazer o mal para mim. Em nome do Senhor Jesus, que cada um sinta os danos da sua própria atitude em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, eu apresento diante do Senhor as pessoas que fizeram essa oração. Que cada um, Deus, seja abençoado por Ti, e que a Tua palavra esteja com eles. Ouça a palavra de Deus, meu irmão, você que aceitou o Senhor Jesus agora. Entra aí, Rádio Palavra Viva, Milvio, o meu nome, e veja lá, tem muita pregação, tem muita palavra de Deus. Se você não tiver tempo de ir na igreja, ouça a palavra de Deus, é a palavra que liberta, é a Bíblia Sagrada, é o Senhor Jesus que liberta, irmão. Busca Ele, amém? Antes que venham os maus dias. Então nós estamos hoje na hora de sempre buscar o Senhor Jesus. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, essa é a oração, essa é a palavra que foi pregada. Fala com as pessoas, fala comigo, nos converte, nos abençoa, nos liberta do mal. Somos servos do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, meu irmão, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus, irmão. Amém.